Portugal tem esta característica que não sei muito bem se corresponde a uma realidade verdadeira, mas pelo menos tem essa áurea mítica de ser um país de poetas, como bem referiste há bocado. Se calhar é por isso que está na cauda da Europa. Porque, efetivamente, se é poeta, fica-se nos cantos, olhar para as nuvens, olhar para a lua e não a produzir. E o que é preciso é produzir, não é recitar feras. As feras estão bem em África. Sejam elas palavras ou sejam elas verdadeiras feras. Aqui na Europa, no primeiro mundo, no mundo em que vivemos, é preciso produzir. Portanto, a poesia não serve para nada, ou serve para impedir que a produção aconteça. É evidente que eu estou a ser irónico, eu gosto muito que a poesia aconteça e que a produção seja leve com esse galho na sua roda, que impeça que ela rode. O poeta homenageado deste realizar é o nosso próximo autor, é o Mário de Sá Carneiro, com o Serradura. Sentou-se e não há quem levante, que desde o poente ao levante a minha vida fartou-se. Dentro de mim há um fardo que não pesa, mas que massa. Um zumbido de um escarro a comichão que não passa. E a lamona lá está, estendida, a perna traçada no infiável sofá da minha alma estufada. Pois é assim, a minha alma outrora sonhar. Isto assim não pode ser, mas como achar um remédio para acabar este intermédio? Lembrei-me de endoidecer. O que era fácil partindo os móveis do meu hotel para a rua, saindo de barrete de papel. Qualquer dia pela certa, quando eu mal me percato, é capaz de um disparate se encontra a porta aberta. Pois é assim, a minha alma outrora a sonhar. Isto assim não pode ser, mas como achar um remédio para acabar este intermédio? Lembrei-me de endoidecer.
O realizar poesia acontece em Paredes de Coura, fundamentalmente por questões muito de âmbito pessoal e das relações que eu fui construindo com os que conheci ao longo dos anos, com um grupo de amigos que vimos ao Festival de Verão. E ao longo, portanto, destes anos foram surgindo possibilidades. Uma dessas possibilidades foi o facto de levarmos a poesia ao próprio festival de Paredes de Coura, ali junto às margens do rio. E achamos que essa primeira possibilidade, que foi continuamente apresentada ano após ano, até agora, se devia manifestar de uma forma mais plena, mais abrangente, mais dinâmica e mais envolvente também, num diálogo mais próximo com a população de Paredes de Coura, com os lugares de Paredes de Coura e também com todos aqueles que pudessem, por via deste entusiasmo em torno da poesia, pudessem fazer-se chegar a Paredes de Coura e usufruírem dessa visão ampla da poesia, de uma poesia que não está confinada ao papel, ao livro, e não está sequer confinada só à expressão oral, à leitura em voz alta, mas sim a poesia das coisas, a poesia dos lugares, a poesia dos afetos, a poesia das emoções, a poesia que está contida em todas as manifestações criativas, em todas as manifestações culturais e de arte, de quem cria, na verdade. A nós não nos importa muito a descentralização cultural, importa-nos muito mais a centralidade cultural, que é o mesmo que dizer que não importa copiar modelos das nossas principais cidades, mas o que importa é nós, que vivemos nas terras mais afastadas dos grandes centros, hoje em dia esse afastamento já não é tão evidente, de tentar criar uma dinâmica cultural que seja distinta e que se afirme, não tanto através do mimetismo, de copiar modelos já feitos, mas tentar ser único, não por vaidade, mas por ousadia. A primeira urina da manhã de Cláudia R. Sampaio.
Este riso estridente do outro lado da rua. Este autossacrifício para levarmos mais um dia. Esta autocomiseração por não se ter sorte às cartas de amor. Estas crianças que descobriram o mar e que lhe apertam os olhos. Esta redenção acrobática de nos sabermos encostados a outro peito. Esta cingelagem fria para se dizer qualquer coisa. Há um buraco na cama onde me afundo. Dedo indicador ao alto, a apontar meia alma. Estás tão longe que não sei dormir. As melgas maçam-me, alargam minutos. Estás tão longe que sou quase virgem. Para chegar até ti, desfiz-me em Ulisses, virei 1000 páginas. Traz-me pincéis e tintas, por favor. Deixaste-me sombreada com o olhar de Van Gogh. Ainda tenho 2 orelhas, mas uma não ouve e a outra está fria. Aí vou eu, avanço de colher de pau em busca de ti, para te dizer magnificência, para te dizer que, ao menos, sou rainha desta cozinha centrífuga onde se sujam tachos sem se comer. Realizemos poesia. Uma folha de papel pautada de 27 por 21 centímetros, recortada no lado direito, dobrada em 4, com a metade inferior no verso amarelecida. 7 palavras seguidas de uma assinatura e da indicação do lugar e da data de composição. Eis, na sua inexorável singeleza, um dos documentos mais comovedores da literatura portuguesa. O bilhete de despedida de Mário Sá Carneiro a Fernando Pessoa. Provavelmente porque todo suicídio é um silêncio que fala, é quase impossível não ouvir o desespero desta breve mensagem. Peça poucas vezes foi mostrada. Eu até aquele jornalista do Público ontem chegou-me a perguntar se eu sabia quantas vezes tinha sido mostrado. Eu não sei, não faço ideia. Ela não é inédita. Acho que em público não. É uma folha muito simples. Em público, digamos, à disposição do público poder ver. É uma peça muito simples, mas que acaba de ser a estrela daqui disto. Sobretudo pela data. O que é fantástico, o que é a data? O que é isto? Eu precisava de uma testemunha, ele sentia-se muito só, provavelmente, então chamou o gajo, que é uma coisa brutal para se fazer uma pessoa, não é? A qualquer pessoa. Não sabemos se o gajo tinha medo que aquilo corresse mal e pelo menos... Não, ele queria uma testemunha. Havia um lado também de encenação, né? Ele queria alguém que testemunhasse.
Não queria ficar sozinho. Mas está a ver, isto é a estrela da coisa. A lápis, escreveu isto a lápis. E aqui o segredo está nesta data. Aquele dia mesmo, não é? Todos os outros documentos, etc, são dias anteriores. Este é que é do dia mesmo. E uma coisa também estranha é que escreveu a lápis. Pois, ninguém sabe. É? É, exato. Foi o que apanhou à mão naquele contexto. Quer dizer, ele descreve-se nessas histórias, descreve-se que havia mais que um bilhete de suicídio. Não é? Portanto, deixou ficar mais. Agora, o que apareceu até hoje, segundo o meu conhecimento, é este. Não é? E este era para a Pessoa, porque estava na posse do Fernando Pessoa. Ele aqui não dirige a Pessoa, não é? Mas era para a Pessoa. Por isso é que ali em cima à entrada, na exposição, diz o Jorge Marques que considera este documento um dos documentos mais importantes do século XX da literatura, porque é despedido dos dois grandes génios da literatura portuguesa. O outro escreveu ali, não é? Está lá em cima escrito, não é? O documento, dá o italiano diz isso e tem alguma lógica, não é? Isto, no fundo, é o fim dessa amizade, se quiser. Podemos dizer que é assim, não é? É curioso. Para Mário de Sá Carneiro, eu acho, a única coisa importante, o único valor absoluto era a beleza. Tudo o resto não era relevante. Tudo o resto era lepidóptero. Tudo o resto era procurar que alguém me compreendesse, que alguém apreciasse, ou ter eu que fazer algumas concessões para ser útil. Tudo isso, o desperdício é nobre, diz o Mário de Sá Carneiro, mas isso tem um preço muito grande, um preço altíssimo a pagar, que é a solidão. E do mesmo ponto, do mesmo lado, digamos, o Mário de Sá Carneiro volta, dá as costas aos leitores. Pouquíssimos em Portugal, nessa altura, podiam ler e apreciar obras de Mário de Sá Carneiro. Para os outros, Mário de Sá Carneiro era incompreensível, maluco, um poeta de manicômio, vamos lá dizer assim, e menosprezado. Agora, é difícil sustentar esse menosprezo. É preciso ter muita força, muita coragem. Coragem não faltava ao Mário de Sá Carneiro. Força, se calhar, é que faltou. Mas coragem de enfrentar um público, uns leitores que não estavam à altura desse poeta, isso é que não faltou. Seremos algum dia capazes de ler Mário de Sá Carneiro vivo? Estará ao nosso alcance a possibilidade de esquecer ou ignorar o suicídio? Duvido. Duvido, porque a morte excessiva de Mário assombra qualquer abordagem, todo o ato de leitura das suas obras. É inevitável. O suicídio do autor contamina-nos como leitores.
Tum, tum, tum. Dentro do feijão verde crescem rebuçados de prata. So forgive me if it was much more what you expect of me. Tum, 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 tum. Tiranitar, tiranitar, Alcazam Cloister, where Turtle, Carmelian e Visor, Quilava, Fioro, Dragonair, Arbok, Metapod, Killfish, Cursula, Jingle, Qualfairy, Bulbasaur, Andalware, Odish, 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 Machop, Ekans Shelder, Totodile, Diglett, Squirtle, Gassali, Gassali, Caterpie, Caterpie, O Pip, Abra, O Bill's Maintenance, Oh, an Energy Search, Professor Oak's Research, a multi-technical machine, a switch, Mary's Impulse, uma potion, felizes para sempre, e uma potion, oh, free potion, isso, potion fuerte. Bom, e quem descobriu foi o José Luís Peixoto, que foi aos Estados Unidos, é uma pessoa muito viajada, e descobriu os textos dele. Rapidamente houve uma espécie de movimento que se criou em torno do álbum. Várias pessoas começaram a ficar fãs, quiseram conhecer mais. O Peixoto, entretanto, traduziu. O Teatro do Campo Alegre e o Gesta ficou doido. Todos nós... Houve uma esperança na poesia. Eu acho, eu também comungo da opinião dela, quando diz que a poesia muitas vezes é demasiado séria. Sei que as coisas estão a mudar, os poetas matam-se muito menos, os poetas quase não se matam. Há poucos poetas a matarem-se, o que prova que a poesia está mais alegre, pelo menos é feita de um outro modo. I'm good at words. I can't play the guitar. I can't play the guitar. When I was little, I wanted to play the drums. He wanted to play the drums. My mother told me my father played the violin. But my mother told me my father played the violin. And she wanted me to play it too. She wanted me to play it too. So I could get closer to him. So I could get closer to my father. But I played the violin like it was a drum. But I played the violin like it was a drum. I kept breaking the bow. I kept breaking the bow. This is called bad reception. I thought about you while I was masturbating. And then I thought about her. It was like switching channels on the television set. I would have stayed with you, but our picture was clearer. Má recepção. E eu pensava em ti enquanto me masturbava e depois pensava nela. Era como mudar canais na televisão. Eu teria ficado contigo, mas a imagem dela era mais nítida. That was a true story. I had lots of girlfriends, but she's the best. I had lots of girlfriends, but she's the best. I made her my wife. I made her my wife. She said no the first time. I said I would think about it. Uh, She said no the first time. I'm thinking about it, an excuse not to make a decision. I said I would think about it. He said thinking about it is an excuse not to make a decision. She's a historian
of the relationship. My wife is the historian of the relationship. How many years have we been married? Since 2002. When did we first meet? We met in 2000. It's hard for me to remember dates. It's hard for him to remember dates. And she takes care of me. She takes care of me. She's like a third leg. She's like a third leg. Já os galos cantam, oh, meu amor, vai-te, como hei de ir, coração deixar-te. Coração deixar-te. Numa mãe que tens, vai-me lá chamar. As dores são tantas que eu estou a findar. As dores são tantas que eu estou a findar. Levante só, mãe, do doce dormir, que a menina branca tem dores de sair. Que a menina branca tem dores de sair. Se quer parir que o pare, saia um varão que arrebente logo pelo coração. Que arrebente logo pelo coração. Autorretrato 32. Não nascemos para isto, filhotes bonitos de cães de raça, que alguém leva para casa e abandona ao crescer. Garrafas de vinho barato nas prateleiras de móveis em contraplacado, que os anos transformam num fim de mundo. E olhamos para trás, olhamos esse país que nunca existiu, as fotografias antigas em que parecemos novos, e não passamos agora de um penteado antigo, despropositado, vestindo umas roupas que nos fazem pensar no massacre das focas, no distante Polo Norte. Não nascemos para isto, mas do canto das aves nascem as cores das árvores. E o sol volta a bater na janela do quarto. Os cães espreguiçam-se e caminham na direção da casa. A mulher sorri de verdade ao ver o café pronto sobre a mesa. Ainda por cima, e logo hoje, o céu resolveu ser azul, sem uma nódoa de nuvem sequer, e fica muito difícil continuar mal disposto. Se tiverem a oportunidade de pegar um livro, de facto perceberão que é um livro que já começou a dar complicações na distribuidora porque não tem capa. Ou seja, vamos direto ao assunto e começamos imediatamente sem manobra de sedução, sem apresentação daquilo a que vimos. Mas o primeiro poema que o Paulo escolheu já de si funciona como uma capa, porque este livro vem na continuação do Exercício do Humano, um livro anterior, e há logo um verso
e tanto Deus para tão pouco humano, que de algum modo faz o link com o livro anterior, e que depois diz também no fim: haverá pouco, haverá ainda quem encontre nos escombros de um livro o seu rosto nas mãos de outro. Autorretrato 25. Arde na noite uma manhã de lábios, mas a terra ilumina-se com o canto do galo e nenhum sonho se mantém intacto com a luz do dia. As mãos servem agora a higiene, o vestuário, o trabalho. Viver-se-á acordado automaticamente, semelhante ao desmistério de uma palavra familiar. Às coisas pelas quais passamos sem ver, e a que poderíamos chamar destino, não fosse isso precisamente nada. E a consciência uns lábios finos, no infinito tempo, para nós tão rápido, tão verdadeiro, tão destruidor. Hoje em dia, com a incapacidade do mercado literário de tocar o leitor, temos cada vez sempre menos leitores dispostos a ler, de ter porque a leitura é um tempo lento e a poesia é um tempo lento. Eu acho que nós deveríamos todos tentar de transmitir valores, e nós podemos transmitir os valores daquilo que é a nossa cultura, que é a nossa civilização, através da leitura e através da poesia, porque a poesia é uma espécie de ponte entre tudo aquilo que foi o nosso passado e tudo aquilo que sarà o nosso futuro, que passa através do nosso presente, que é o ato de ler. A educação não pode ser, como é que se diz, um autoritarismo, tem de ser uma dádiva, tem de ser um ensino em que se conduzem as pessoas, que se dá alternativas. Sei lá, há livros de aventuras, mas também há poesia, há música ligeira, mas também há música clássica. E só os miúdos, às crianças, começarmos a dar alternativas, eles crescem num mundo mais aberto. E eu lembro-me de uma frase que me marcou toda a vida, não é, do Séneca, que dizia um miúdo, que era uma espécie de companheiro, que dizia lê, que aumentas a inteligência. Ou seja, as pessoas, o facto de lerem, de ouvirem coisas diferentes, de serem inquietas, porque o entretenimento é para a consolação, o divertimento é para as pessoas ficarem, não lhes altera a vida, é para a fruição, para o consumo. Eu acho que a arte, a literatura, a poesia, a pintura, a arquitetura, a música, é para inquietar, é para as pessoas se mudarem um bocadinho. As pessoas, quando veem um bom filme, ou leem um bom poema, ou leem um grande romance, alteram a vida. Agora vamos passar para um senhor que se chama Mário Cesarini. Os anos felizes. Chama-se. Eu. Ciências. Tu. Matemáticas. Eu. Trabalhos manuais. Nós. Recreio. Vós. Professora. E eles. Castigo. Castigo. Outra vez. Eu. Ciências. Tu. Matemáticas. Eu. Trabalhos manuais. Nós. Recreio. Vós. Professora. E eles. Castigo. Castigo. Se não souberem bem este.
Aqui já começa a exposição. Apelar ao sentido voyeur do visitante e que interativo, portanto, que vá rodeando e que vá descobrindo a infância do autor até a idade adulta em imagens. Este é o nosso primeiro momento, a nossa introdução às memórias. Então, temos a possibilidade de espreitar. Aqui temos os exemplares dos livros publicados em vida e, portanto, edições de autor, no sentido que eu era absolutamente cuidadoso com todos os aspectos dos livros, nomeadamente o gráfico, como acho que é visível. Daí também termos exposto os livros desta forma para que possamos vê-los em todas as suas dimensões. A sua primeira gaveta contém o original das 7 canções de Clínio, escrito pela caligrafia que à época fazia parte da marca pessoal dos nossos escritores e não só. E depois, a partir deste, todas as gavetas contêm documentação, cartas, postais, a vida de um homem que se deu ao prazer e meticuloso de reunir documentos sábios e documentos que são parte da história da literatura do século XX e dos séculos que seguirão. Neste âmbito, e sendo eu um homem da poesia, obviamente sou assaltado por esta gaveta apaixonante. E o que é que temos aqui? O manuscrito de 3 poemas. Que me metam entre cobertores e não me façam mais nada. Que a porta do meu quarto fique para sempre fechada. Que não se abra mesmo para ti, se tu lá fores. Lá vermelha, leite fofo, tudo bem calafetado, nenhum livro à cabeceira, façam apenas com que eu tenha sempre a meu lado bolos de ovos e uma garrafa de madeira. Não estou para mais, não quero mesmo brinquedos. Para quê? Se me os dessem não saberia brincar. Que querem fazer de mim com esses enleios e medos? Não fui feito para festas. Larguem-me. Deixem-me sossegar. E agora vamos continuar pelo desassossego. O poema continua, mas isso é para descobrirem depois. São as 7 canções de Clínio que foram feitas pelo modo. Cada um deles tem uma canção diferente ou está a ser difundido exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo? É a mesma coisa. Este espaço é o espaço mais íntimo da exposição e aqui está o original do bilhete de despedida, a nota de suicídio que Mário de Sá Carneiro deixou escrita pela sua mão a lápis numa simples folha de papel no dia 26 de abril de 1916 para ser entregue ao seu amigo íntimo Fernando Pessoa. Está aqui depositado esse original que sirva de reflexão a todos que puderem e que se sintam testemunhas de algo que aconteceu há 100 anos, mas que pode fazer-nos pensar muito e interiorizar muito o que foi a vida e obra desse homem maior das letras portuguesas. Quando eu morrer, batam em latas, rompam aos saltos e aos pinotes, façam estelar no ar chicotes,
Chamem palhaços e acrobatas, que o meu caixão vá sobre um burro ajeizado à andaluza. A um morto nada se recusa, e eu quero, por força, ir de burro. E, portanto, isto é para mostrar que realmente Mário de Sá Carneiro queria chocar e chocou até ao fim. Eu não sei se este foi o último poema que ele escreveu, mas foi o poema que ele escreveu para, claramente, marcar aquilo que se devia seguir à sua morte. Que aconteça isto, que seja real. Ontem à noite conheci um vereador totalmente também surrealista, estratosférico, o Vítor Paulo, que em Paredes de Coura exista isto, é absolutamente extraordinario, creo, e que un encontro como este teña un nacimento xa tan cheio e dedicado á poesía, xócame. Por tanto, Portugal non é especialmente povo de suicidas. Portugal é especialmente povo de literatura boa e poetas bons. E literatura boa e poetas bons non é questão de mercado, é questão de vida ou morte. E por ese lado o Unamuno algún sentido, alguma razón tiña. Portugal non é especialmente povo de suicidas porque a estatística demonstra, eu tamén fui á procura, no mapa da OMS, en fin, Portugal non pode aspirar a ser o mellor en tudo. Entón está abaixo da media mundial bastante. Bem sei que estamos aqui a falar de escritores, não é? Escritores e, portanto, escritores conhecidos e, portanto, vamos lá ver dos poetas conhecidos, poetas que publicam, os escritores que publicam, quantos é que se suicidaram, quantos artistas, antes suicidavam-se mais, suicidavam-se menos. Há uma coisa importante, Alvin, é que em 1916, a psiquiatria era os tempos da brasa, não havia nada. O primeiro medicamento, claro, aparecem os brometos, aparecem barbitúricos, mas o primeiro medicamento que faz, de facto, que é importante, surge em 52, que é a cloropromazina, que é um antipsicótico. Até aí, para os psicólogos, não havia nada. Fotografada na água até aos joelhos, sempre a mesma figura, com a mania de ser peixes. Um joelhinho meio dobrado, calcanhar a subir e a anca a descair, cauda quebrada. Fotografada na água até à cintura, sempre a mesma figura, corpo a tombar para um lado, cabeça de lado e sorriso tímido de viés. Risco ao meio para não correr o risco, sempre risco ao meio. Com outra figura, tentar o sopro de apneia, ouvido das bocas das mulheres do mar, antes de lhes comer ouriços da mão do mar. Umedecer só de pensar. Antes que mude de figura. Beber água doce não custa nada. É como lambeirar. Lambeirar e inspirar ao mesmo tempo. É assim que sabe. A nada. Beber água salgada não custa nada. O progresso da ciência. Ouçamos o vinho. Altas temperaturas ao longo dos tempos. A linguagem da ostentação, feita de material nunca gravado. Ouçamos o vinho. Latim e grego também. A eletricidade chegará a todos. Relicários vivos, onde vão parar? A restaurantes? A pior severidade. Restaurantes? Conversas entre libertinos. Não estou nas nuvens. Imagino que se façam grandes festivais que atraiam multidões para ir ver os ídolos da literatura.
Não será esse o caso do Festival de Paredes de Cora, que será mais do tipo de festival de poesia feito por pessoas apaixonadas, entusiastas da poesia e que inventam estes acontecimentos. E a ideia é não só trazer pessoas que partilham esse entusiasmo, né, que podem não ser muitas, mas pela intensidade da paixão fazem que o festival viva e depois possa ser contagioso para as populações, porque a ideia é trazer outras pessoas que não os praticantes da poesia ou os leitores aficionados da poesia, poder também fazer mexer as coisas dentro da população. Eu acho que este festival aqui em Paredes de Cora está a conseguir isso. Amizade. Ato 2, cena 3. Ação. Querias que o teu primo estivesse continuamente aos teus pés, a idolatrar-te. Isso seria impossível. Se o Ricardo se mostra um pouco mais frio, não julgues que é devido a um decrescimento no seu amor. Apenas qualquer preocupação momentânea, absolutamente natural na sua vida de rapaz. Nem sempre andamos bem dispostos. Creio que falo com toda a sinceridade. Para fazer boa política, naturalmente, também temos que compreender o mundo. E não se pode compreender o mundo sem livros, sem cultura, sem arte. Há pessoas que o fazem, mas naturalmente não têm uma boa ideia do que é o mundo e uma percepção real do que é o mundo, porque o mundo, de facto, é fragilidade, literatura, arte, subjetividade, criação, toda esta panóplia de sentimentos, de perturbações, de conhecimento. É isto o mundo. E eu acho que é isto que temos que transmitir para as novas gerações. A importância destes festivais é precisamente essa, é perceber que há um universo que nos permite ganhar horizonte, que nos permite ser mais capazes. E as novas gerações têm que ter contacto com estas coisas, seja em Lisboa, seja no Porto, seja em Paredes de Cora. Naturalmente que eu valorizo muito mais o facto de ser em Paredes de Cora. Esta descentralização é extraordinária e é surpreendente para alguém que, apesar de eu ser transmontano, vivo há muitos anos em Lisboa, ainda tenho muito complexo e ideias feitas em relação ao que se passa no país real. Continuo a achar que a cultura e só as elites é que podem apreciar o bom que se pode fazer na literatura, na música, na arquitetura, no design, no street art. Tenho sempre a tendência, até às vezes como jornalista, de cair nessa ideia feita. E aqui foi uma bufetada, mais uma vez, foi uma bufetada muito grande e percebi que há um público ávido, um público com vontade de aprender, de ouvir e de partilhar. Mas tudo isto é minha causa. É só. E tu é... Estão enganados. Como é que foi a vossa aproximação ao surrealismo? Como é que surge? Como é que... No tempo de Salazar havia uma coisa que era a PIDE, uma polícia política, não é? E que era muito rigorosa. E, portanto, tudo quanto se fazia, tudo que entrava e saía da fronteira era rigorosamente vistoriado. Não é? E os livros também. Os livros que vinham para as livrarias havia livros que a PIDE não deixava entrar em Portugal. Não é? E então o O'Neill foi, parece-me, todos nós, o primeiro a fazer uma viagem a Paris. Trouxe escondido
no forro da mala um livro do Breton. E então aquele livro correu todas as nossas mãos, sempre escondido, não é? E por aí, para esse livro, entrámos em contato com o Breton e fomos arranjando livros, não sei como, não é? E tomando conhecimento apaixonado com o surrealismo. De repente, o seu nome começou a ser consagrado em Portugal. Cão Sagrado. Cão Sagrado. Polícia. Olha, nem nessa fase, o que é que fez às suas obras? Como é que vendeu-as, deu-as, emprestou-as, desapareceram? Eu dava porque eu achava que aquilo não tinha realmente. A única admirador que eu tinha era o Mário Cesarino. Mas nem está claro, ao Mário eu não ia pedir dinheiro, não é? De maneira que dava 10 centenas de coisas. Dava e deixava roubar, não é? Havia uma pessoa qualquer que via um maço de desenhos assim e dizia: ai, gosto de desenhos. Porquê que vocês nos levam? Não sei mais nada. Mas ainda tem um património na sua memória que é impagável. Encontramos tem alguns poemas do Cesarino só na sua cabeça, nem sequer são escritos. Não, sim, há 2 poemas do Cesarino que ele próprio recusou, não é? Mas são desenhos, são poemas que ele não gostava. Ótimo. E que um deles, sobretudo, ele considerava neorrealista. Eu passou. E é assim, é lá desfecho meio. Figurinha triste, que o luar azula na rua afastada. Figurinha pobre, mais para ser rainha que para não ser nada. Figurinha triste, que a noite distingue, esmorecida e só. Carinha de frio, mãozitas de gelo, corpo que faz dó. Espera, mas saberá ela porque espera tanto, que luta sozinha e a porta cerrada, mas não sente espanto, mas não sente nada. Lá começa onde, que aqui ninguém passa neste vão de esquina a tocar viola, vulto de menina, tão cheio de graça que o vento esquiola, figurinha triste, que o luar azula na rua afastada, figurinha triste, mais para ser rainha que para não ser nada. Agora que tem mais dificuldade em desenhar, em pintar, onde é que guarda esse seu universo que passava para o papel e passava para a sua escrita ao longo destes anos? Eu creio que também não é só ter cegado e não é só as dificuldades da vida e um certo clima desinteressante que eu acho que é a vida hoje, não é? Claro, os novos não sei que acham de outra maneira, não é? Mas também, naturalmente, houve um esgotamento, não é? Um esgotamento da minha imaginação criadora, não é? E hoje, de vez em quando, teria vontade de fazer uma coisa, mas isso é um bocadinho longínquo, não é? E hoje não podia fazer nada já, porque não... Passar da imaginação para a prática desenhada, pintada da coisa, não sou capaz. Não é? A tristeza das coisas que não foram desceram-me na alma e eu era, agora, uma esfinge sem mistério. E os raios dourados do meu olhar apenas reflexos de ouro, falso. Um pouco mais e brotar-me-iam asas. E os meus lábios de ânsia sofriam já da saudade dos beijos que lhe iam dar. No que lhe escreva há frases de que gosto de veras. Os meus lábios de ânsia sofriam já da saudade dos beijos que lhe iam dar. É a ideia da saudade antes da posse que eu acho qualquer coisa de trágico e grande. Ter saudades já do futuro. A minha alma era um disco de ouro. Agrada-me também
pois me dá bem a impressão de uma grande alegria e entusiasmo. Enfim, atenda nisto tudo e com a maior brevidade, diga-me sinceramente o que pensa do que lhe exponho. Com a maior brevidade, porque eu fico ansioso de saber a sua opinião. E muitas desculpas por esta enorme estupada. E borrada. Os motivos pelos quais eu entrei um pouco mais no universo de Sá Carneiro, da obra de Sá Carneiro, são de dois tipos, para todos os efeitos. Um deles é, naturalmente, a paixão pela poesia em particular, mas pela obra em geral, que já me acompanha desde há muito tempo, desde que li Sá Carneiro pela primeira vez. E, em particular, uma paixão pela sua linguagem extremamente rica, extremamente metafórica, cheia de sentido. Ele é provavelmente dos escritores portugueses que mais sentido coloca em cada verso seu, e portanto essa paixão existe há muito tempo. E o outro tipo de motivo tem a ver com uma questão, a consciência de uma lacuna que existia nos nossos estudos sacarneirianos, e que era a falta de uma edição crítica da sua correspondência em particular. E, portanto, em colaboração com um colega também, o Jerónimo Pizarro, decidimos fazer esta edição, que lançamos recentemente, no sentido de poder prover ou fornecer aos leitores um objeto que tentasse ser igualmente para estudiosos e para o leitor comum. Não é? Sá Carneiro é talvez o nosso suicida predileto, e, portanto, teremos todos, se calhar, que admitir, todos que têm este tipo de fascínio, temos todos que admitir que Sá Carneiro nos vai salvando a todos à medida que nós o lemos. E, portanto, também por isso, se calhar, como para todos nós, Sá Carneiro exerce um efeito catártico e, portanto, também por isso nos atrai tanto. Falaste agora de Mário de Sá Carneiro, devido que o Sá Carneiro achasse, devido, não tenho a certeza absoluta que ele não achava que estava a salvar ninguém com a sua poesia. Mas pode-se salvar os leitores de vez em quando. Por exemplo, alguém que está a ler um poema meu e pensa: esta gaja está completamente desgraçada, muito mais do que eu. O meu dia hoje está mais maravilhoso. O meu dia hoje... Agora que li este poema... Cláudia Sampaio, obrigada. Estás muito pior que eu. Não sei se era o Jung que dizia que a mente está dividida como se fosse uma casa. No resto estão as coisas que não interessam muito. No primeiro andar já estamos mais confortáveis, no sótão estão as recordações, coisas que gostamos de rever, mas a cave é aquele sítio em que não sabemos onde está o interruptor e que muitas vezes temos medo de ir. E acho que esse é um dos sítios que, quando escrevo poesia, pelo menos pela minha experiência, tento sempre ir à cave. Eu fiquei a pensar se o poeta que se suicida pode também em si ser o melhor avalizador ou avaliador da sua condição. Mas há uma ideia que eu acho que eles são tão maus averiguadores do suicídio, e portanto por definição da sua própria morte, como poderão ser avaliadores daquilo que escrevem. E portanto, não sei, lembro-me de uma história em que o Evelyn Waugh, romancista inglês, a certa altura quer suicidar-se, entra no mar, completamente determinado a matar-se, e nada, até tentar perder as forças e ficar pelo mar. Depois é mordido por uma medusa e volta aflitíssimo para a praia, para a costa, porque diz que não é nada pior do que uma ferradela, um bicho daqueles, e portanto ele desiste e abandona definitivamente da ideia do suicídio, e aparentemente ele estava mesmo determinado a matar-se. Portanto, aparentemente não houve uma peripécia assim que eventualmente salvasse com todo o respeito evidentemente pelo Mário de Sá Carneiro, mas às vezes as coisas são problemas pontuais. Há uma coisa que eu ando a tentar já há algum tempo, ou seja, esta arrumação acabou um ciclo e eu agora quero me dedicar a uma coisa que já anda na cabeça há uma série de anos, que é conseguir levar até à forma do texto aquilo que de vez em quando aparece num ou noutro livro, é a ideia de caminhar. Eu gosto muito de escrever a caminhar e sou capaz de andar
um ano inteiro a caminhar com uma frase no raio da cabeça. A solidão é algo extraordinariamente vivenciado por mim. A solidão que eu busquei por necessidade de escrita, mas a solidão que também me é imposta muitas vezes como resposta por parte daqueles a quem eu destinaria, e quero destinar sempre, as minhas palavras, os outros, é sempre a questão do outro, como coisa primeira e como coisa última. E a nossa história da literatura está recheada de solitários. Solitários que conseguem resistir e gerir a sua solidão, uma espécie de suicidas em modo lento, porque não têm a coragem de executar o ato final. E depois tens o outro lado do solitário que vai até ao extremo de dizer: eu agora quero é abraçar o silêncio, eu agora quero é calar esta epidemia do mundo da qual dei notícia quando escrevi e quando vivi. Procuras num manuscrito, o que tem essa relação? Eu, quando era miúdo, quando era mais novo, via, por exemplo, nos catálogos da Sotheby's, e via assim uma pecinha egípcia deste tamanho e dizia: avaliação, $300 mil, $1 milhão. Faltava-lhe uma orelha, a peça, etc. E eu perguntava-me: porquê é que isto vale tanto dinheiro? E eu percebia que a pessoa que estava a comprar aquilo estava a comprar o tempo. Não é? Estava a comprar o tempo. E portanto, aqui é a mesma coisa. E aliás, esta exposição, penso eu, que nasce desta ideia. O que é? Nós não temos a possibilidade de regressar a 1916. Não temos, ainda não existe. Eu não sei se não existirá, eu não digo que não, mas não sei. Não existe essa possibilidade. E portanto, o que é que nós fazemos? O que é que o ser humano faz quando tem uma impossibilidade? Tenta-se aproximar o máximo possível, não é? E as primeiras edições e os manuscritos são uma aproximação a esse tempo, não é? Aliás, esta exposição é um bocado isso. Uma das coisas terríveis no cinema é que contam demasiadas coisas. E o cinema para mim nunca é o que se passa, nem quando se passa, é como se filma, é um modo de filmar, é um ponto de vista. E neste é um ponto de vista da Susana e das pessoas que se envolveram à volta disto, que nos leva, que nos conduz para uma fruição de emoções que são raras, que é uma coisa preciosa. Há aqui algumas peças que são únicas, não fácil dizer que está aqui exposto o bilhete de despedida ao Fernando Pessoa, mas também o telegrama do avô ao pai,
a comunicar o suicídio do Mário de Sá Carneiro, e as primeiras edições, as fotografias da infância. Mas digamos que aquilo que eu realmente me deixou fascinado é a organização do conjunto das peças. Ou seja, aqui aquilo que eu vejo é um profundo conhecimento da estética de Mário de Sá Carneiro. O Mário de Sá Carneiro, num dos poemas expostos, diz: "Só a beleza redime". Pois é, esta é uma exposição que respeita esse verso. Foi desde o início, não uma exposição meramente biográfica ou bibliográfica da obra e da pessoa do Sá Carneiro. Aliás, o próprio Jorge Meireles sempre teve isso como ponto de partida. O que nós queríamos era criar um dispositivo cênico que guiasse os visitantes a um percurso, à vida, à obra de Sá Carneiro, mas também no seu sentido literário e metafórico. O uso da forma circular tem a ver com a questão que percorre toda a obra de Sá Carneiro, que é a questão do eu, portanto, de eu ser o centro. Por outro lado, eu sentir-me cercado. Isso montou a partir de início esta questão dos espaços serem circulares, não só nesta referência, mas também querendo que o visitante sinta o mesmo, que se sinta rodeado e cercado e que se sinta ao centro. A sorte, perdida por ciganos numa estrada. Adaptemos a vida contra nós e contra o mundo. Teçamos panos de fundo a cada hora vivida. Desfiles, danças, embora mal sejam uma ilusão, cenários de mutação pela minha vida fora. Apesar de termos esta componente teatral, que era fundamental, pois toda a obra e a própria vida de Sá Carneiro foi absolutamente encenada e teatralizada, ao mesmo tempo quisemos que a cenografia e a arquitetura fosse o mais sóbria possível, no sentido do seu desenho, depurada, para que fosse isso o que salientasse a teatralidade e as próprias peças. Se nós pensarmos em Paredes de Coura, porque é um evento deste género? Porque é um realizar poesia em Paredes de Coura e não um realizar poesia numa grande cidade com uma densidade populacional maior e que portanto, que não nos levasse a correr tantos riscos. Podíamos não correr tantos riscos, mas por que não corrê-los? Por que evitar correr riscos? Quando estamos a falar de poesia, estamos a falar de múltiplas possibilidades. Estamos a falar de algo que tem que ser verdadeiramente apaixonante. E o que é apaixonante sem risco?